Eu quero que você imagine o seguinte cenário. Você tem um prazo apertado para entregar uma nova feature para o sistema, mas o seu time não está na mesa ao seu lado no escritório. Parte dele está em Almaty, outra em Bangladesh e outra em Minsk. E você em São Paulo. Agora, pense que cada um desses times precisa implementar uma nova funcionalidade no mesmo sistema. Se cada um decidir escrever o código do seu jeito, bom, você não tem um software, você tem uma torre de Babel digital prestes a desabar. Eu sou o João Victor e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o reuso de software. Eu vou mostrar como, na prática da engenharia global, componentes e frameworks não são luxo, são questão de sobrevivência. Antes de eu contar como a gente resolve isso na Netcracker, a gente precisa alinhar o técnico. Reuso de software se divide basicamente em dois mundos, componentes e frameworks. Pense no componente, o tal do Component Based Software Engineering, ou CBSE, como uma peça certificada. É como se fosse um motor pronto. Você não constrói o motor, você pega ele e pluga no seu carro. O seu código chama o componente, é controle total na sua mão, mas com peças prontas. Já o framework é diferente. É a inversão de controle. É como se você comprasse uma casa pré-fabricada e as paredes elas já estão lá, a fundação já está lá. O framework te chama e ele diz: coloque seu código aqui que eu cuido do resto. Na teoria é lindo, mas e quando você tem 4 países mexendo na mesma base de código? Atualmente eu trabalho na Netcracker, que é uma multinacional de tecnologia reconhecida pela entrega de soluções OSS e BSS para empresas de telecomunicações. Eu entrei na empresa em fevereiro de 2025 como Junior Software Engineer e desde então eu tive a oportunidade de atuar na layer de projeto do NZO para o cliente Google Fiber, entregando customizações específicas que eram requisitadas pelo cliente. Hoje, eu atuo diretamente na layer do próprio produto, contribuindo com funcionalidades que impactam todo o sistema e beneficiam todos os clientes do NZO. E entre eles estão o Google Fiber, Arts Mobile, Telesat, Rogers, entre outras grandes empresas do setor de telecomunicações. E bem, você lembra dos 4 países que eu te falei? É a minha realidade. Nós temos o SP Team aqui no Brasil, mas também temos times no Cazaquistão, Bangladesh e Minsk. Ou seja, estamos falando de fusos horários diferentes, culturas diferentes e, obviamente, estilos de código totalmente diferentes. Agora, imagina se o time de Bangladesh decidisse criar um sistema de validação de formulário do zero e, ao mesmo tempo, o time de Minsk criasse outro sistema de validação, só que com regras diferentes, e eu aqui em São Paulo criasse um terceiro. Bem, o resultado, como se pode esperar, seria um pesadelo de integração, o que aqui nós chamamos de merge hell. E a gente teria duplicação de código, onde 3 códigos estariam fazendo a mesma coisa, inconsistência de qualidade, o bug que eu corrigi no meu código continuaria existindo no código de Minsk. Custo explosivo, a empresa pagou 3 vezes pela mesma feature. E é aqui que a estratégia de reuso e arquitetura define o jogo. No NZO, a gente não pode se dar ao luxo de reinventar a roda. É um sistema gigante. E, portanto, nós utilizamos bibliotecas de componentes compartilhados e frameworks padronizados. Por exemplo, se eu preciso de um input de dados de rede e puxo o componente oficial do projeto, eu sei que aquele componente já foi testado, já tem acessibilidade e já conversa com o back-end que o time do Cazaquistão preparou previamente. E isso garante que a interface que o cliente vê seja única, não importa de qual país tenha codado aquela tela. Portanto, isso demonstra pra gente que reuso não é só uma questão de agilidade, mas também é garantia de qualidade. Pensa comigo, se todo mundo usa o mesmo componente reutilizável e a gente descobre uma falha de segurança nele, é só a gente corrigir em um lugar que magicamente os 4 países e todas as telas do sistema que utilizam aquele componente, eles irão receber a correção. E isso é eficiência de manutenção evolutiva. Se a gente não tivesse reuso, a dívida técnica seria tão alta que passaríamos 80% do tempo corrigindo bugs de integração
e só 20% agregando valor novo ao produto. A lição que fica, trabalhando no projeto global como o NZO, é simples: o ego do programador não escala. Querer fazer tudo do zero pode parecer legal num projeto pessoal ou de fim de semana, mas numa estratégia de negócios global, o reuso de software é o que permite que 4 times em 4 cantos do mundo funcionem como um só. Eu sou o João Victor e esse foi o nosso papo sobre como não deixar o caos dominar o código. Até a próxima!